Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Shalom, amados. É mais uma terça-feira que a gente se reúne aqui para juntos estudarmos, a palavra do Senhor, com essa série de estudos de célula Jesus e o Tempo hoje. E nós vamos começar esse tempo com uma oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por estar nos guardando, guardando a nossa casa, a nossa família, nos livrando. Amém, irmão? Enquanto os irmãos estão entrando na live, o link já vai ser compartilhado no grupo. Eu gostaria de pedir para vocês compartilharem esse link com as pessoas que você conhece, com seus parentes, com seus amigos, no Facebook mesmo, para que a palavra do Senhor seja compartilhada mesmo com todos os seus amigos aí da sua rede social. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estar mais uma vez aqui juntos para compartilharmos da sua palavra, Senhor. Podemos, Senhor, estar aqui escutando os ensinamentos que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um que está diante, Senhor Jesus, desse vídeo, Senhor, assistindo e participando com a gente, ó Deus, do ensinamento da sua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando no nosso coração e que Ele fale profundamente conosco, Senhor. Que a nossa vida não seja mais a mesma, mas seja mudada pelo poder da sua palavra. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por tantas maravilhas, por estar nos guardando a nossa casa, guardando a nossa família. Te louvamos, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor está nos dando. Te louvamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe os que estão entrando, a Rosinha, o Luiz, Pastor Luiz, a Ana Paula, a Renata, o João, a Esther, a irmã Arlene, o Davizinho, ou Davizão, a Sueli Couto e o Cláudio, a Patrícia, a Salazar está com a gente, a Rosa, o Rodrigo Domênico, a irmã Eni, a Liliane, Fabiane, a Fabiana, a nossa Fabiana, líder do Ministério Infantil, o José Carlos dos Santos, José Marcos dos Santos, perdão, o Daniel, irmão do Davi. Nós estamos felizes com vocês. E daqui a pouco vai entrando mais gente aí. É um tempo rápido nosso, mas é um tempo maravilhoso, já estamos falando de tempo, É um tempo maravilhoso esse que Deus tem dado para o seu povo, de celebrar em casa a oportunidade que temos de viver. Só tem tempo quem está vivo. É verdade. E nós vamos falar sobre o tempo, Jesus e o tempo. A gente tem visto que o mundo tem experimentado transformações todos os dias, transformações que vêm para agilizar os processos, modernizar, facilitar de alguma forma a nossa vida, para dar mais tempo para nós. E quem hoje não pode dizer aí na sua casa, você não tem algum equipamento que te faz ganhar tempo, facilitar a sua vida? Vou dar um exemplo aí para as nossas irmãs, Antigamente as roupas eram se lavadas à mão, E hoje nós temos tem máquina que lava, que centrifuga, tem máquina até que seca, Só falta passar. Então nós temos essas modernidades de hoje em dia, para quê? Para nos trazer economia de tempo, economia de esforço. E muitas dessas modernidades vêm para facilitar a nossa vida, Mas a gente tem vivido tempos que, apesar desses avanços tecnológicos, dessas constantes modernizações, que a gente passa para agilizar as nossas tarefas, o homem e a mulher têm tido dificuldade para arrumar tempo, para dedicar às coisas mais importantes, Muitas vezes a gente tem tantas modernidades na nossa casa, mas a gente não arruma tempo para as coisas realmente importantes.
para a gente cuidar da nossa vida, da nossa família, da nossa vida espiritual, né, das nossas emoções, tempo para nós mesmos, para o nosso cônjuge, né, tempo para os nossos filhos, tempo para Deus, né, priorizar essas coisas mais importantes. Então, parece que o tempo para dedicar às coisas prioritárias na nossa vida está cada vez mais escasso, né? É dessa forma que a gente enxerga, né? Nossa, parece que tudo é uma correria. Quando a gente acorda, vai para o trabalho, de alguma forma a gente não consegue realizar tudo o que a gente quer naquele dia, né? E o que a gente quer estudar e compartilhar hoje é sobre isso, né? Apesar da gente estar vivendo toda essa modernização que o mundo tecnológico nos apresenta, né? Nós não conseguimos priorizar as coisas mais importantes. Então a gente quer falar sobre isso, né, nesses estudos, né? Nós já falamos sobre o tempo na semana passada e hoje a gente vai falar sobre Jesus e o tempo. Jesus nos ensina que nós precisamos fazer o nosso tempo, né? Administrar bem o nosso tempo. Na verdade, não existe falta de tempo, né? Mas existe uma má administração do tempo. Jesus, ele era um homem muito atarefado. A gente vê que ele vivia cercado de multidões, ele era muito concorrido, né? E ele poderia ser uma pessoa que provavelmente poderia falar: nossa, não tenho tempo para quase nada. E não é assim que a gente vê na palavra de Deus, né? A gente vê que Jesus fazia tudo, né? Ele fazia a obra do seu Pai, o propósito que ele tinha, ele veio e cumpriu esse propósito. Ele soube administrar o tempo. E ele quer nos ensinar a administrar nosso tempo, né? Principalmente agora, né, nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, de quarentena, dentro de casa, evitando sair de casa, quantas coisas a gente pode fazer e não faz, né? Na nossa vida espiritual, para nossa família, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a administração do tempo, como Jesus ensina a nós administrarmos o nosso tempo. E lá em João 9, 4, Jesus disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Né? Então, o objetivo desse estudo de hoje é mostrar como Jesus, né, que é o nosso maior exemplo, olhar para Jesus, né, e ver como ele foi zeloso, né, e como que ele foi preciso na administração do tempo. Ele é o nosso maior exemplo. Então a gente vai estudar 2 pontos aqui, né, para a gente ter a nossa vida, o nosso tempo e a nossa vida bem administrada. Amém? Irmãos, só dando uma cortadinha, os irmãos gostam que fale, né, os nomes, né? Então o Rodrigo já postou aqui, que é o Rodrigo, a Fernanda, a Bibi e a Amandinha, a Fabiana, a Arlene. A Arlene já escreveu lá embaixo que o Robson, eles estão assistindo juntos. A Sandra, a Verinha amiga da Renata de serviço. O Júnior Ribeiro, da Mar, né? O Júnior da Mamel, né? Da Mamel não, né? Da Majumel, Mamel não dá, né? O Daniel deve estar com a família também, que Deus abençoe, lá com o netinho dele, o Miguel. Que Deus abençoe, o Renan está com a gente, a Fernanda entrou aqui. A irmã Rose, vamos ver se tem mais alguém aqui. Esse povo. A Evelyn também está aqui com a gente, o Vitor, a Cristi trabalhou muito tempo com a Renata. Irmãos, gostaria que vocês compartilhassem, né, esse vídeo e também mandassem aqui o que vocês gostariam de falar, de perguntar, de compartilhar mesmo sobre esse tema, né, sobre o estudo do tempo. Como é difícil administrar o tempo, né? Quando a gente acorda de manhã e vai para o trabalho, quando chega, quando a gente vê já está na hora de dormir. Então, eu gostaria que vocês manifestassem aqui através aqui dos comentários
e nós vamos conversar juntos, né? Essa é uma célula, é um tempo que a gente tem para compartilhar, né? Essas reuniões são feitas nas casas, mas infelizmente a gente não consegue fazer durante essa quarentena, né? Esse tempo que a gente está vivendo, mas é tempo da gente compartilhar. A gente tem essa tecnologia aí da live para a gente compartilhar, da gente conversar, né? Então a gente gostaria de ter um bate-papo com vocês também. Então mande aí os seus comentários para a gente, juntos, a gente ter um tempo de qualidade com o Senhor. Amados, não é fácil, né, encontrar grandes modelos de pessoas que sabem, que nos inspiram a administrar melhor o tempo. Então isso é muito pessoal, e quando a gente tem Jesus, quando a gente compartilha com Jesus o tempo todo, é igual você tem a sua rede de amigos aí no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, seja lá qual for a rede, você sempre tem aquelas pessoas mais próximas que vocês conversam, sempre. Com Jesus precisa ser a mesma coisa, compartilhar o tempo todo com Ele, porque Ele tem tudo para nos ensinar acerca de tudo. Então assim, o tempo, Ele é o principal modelo, não tem um outro. Mas como o pastor Luiz fala, né? É tudo ao vivo, né? E o Thor, ele está empolgado hoje. Semana passada ele estava vendo no iPad a célula. Hoje não, hoje ele passou um motoqueiro e ele tem problema com o motoqueiro. Ele não está administrando bem esse tempo da célula, mas a gente vai ensinar ele. Olhar para Jesus nos mostra princípios importantes que também devem nortear a nossa vida. Com Jesus a gente só aprende, irmão. Soma e multiplica, nunca divide nem subtrai, é só soma e multiplica. Então com o tempo Jesus também ele foi o exemplo principal com relação à administração de tempo. O primeiro ponto nosso, a vida dentro do nosso tempo terreno, tem que ser influenciada pelo eterno. O nosso tempo, as nossas 24 horas, precisa ser influenciada pelo eterno, por Jesus. Ele é especialista, ainda mais nesse curto tempo nosso de 24 horas, que é um dia, né? Então, se a gente fizer tudo sobre a influência do eterno, do reino de Deus, de Jesus, das orientações, dos princípios que Jesus coloca para o seu povo através da palavra de Deus, nós vamos viver muito melhores. Viver na dimensão do nosso tempo não pode fazer-nos esquecer da dimensão eterna. Nós vivemos as 24 horas, nós temos o nosso dia, mas durante esse dia nós não podemos esquecer que a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos do céu. Então nós precisamos entender, nós estamos por um pequeno tempo aqui, o nosso tempo, mas nós precisamos viver o nosso tempo vivendo junto com o tempo da dimensão eterna, do eterno, de Deus, vivendo os princípios, que venha o reino de Deus. O reino de Deus vem como? Ele vem através das nossas ações, do nosso amor, da nossa palavra, e a nossa palavra não é nossa, nós conhecemos a palavra e a palavra nos libertou, que é a Bíblia. Então nós precisamos ajuntar e trabalhar de uma forma bem coordenada, bem ajustadinha, administrando muito bem a nossa dimensão de tempo e a dimensão da eternidade. Porque nós vamos passar por esse tempo aqui, como nós temos falado nesses últimos dias, 70, 80, 90, alguns chegam a 100, 100 e pouquinho, mas é raro. Mas esse tempo vai acabar e depois entra a eternidade. A eternidade é longa, então a gente precisa saber. Na verdade, nossa vida só estará dentro do propósito de Deus se for pautada nestas duas perspectivas, a dimensão terrena e a dimensão eterna. Então nós precisamos pensar nisso, viver sob essa influência o tempo todo. Você está no trabalho, você precisa pensar em Deus. Você vai para uma reunião, você já vai falando com Deus através do Espírito Santo. Senhor, vai na minha frente, prepara, que eu não esqueça nenhum ponto, que eu possa me expressar de uma forma que todos compreendam, que a minha forma de expressar traga paz e amor. Nem guerra, nem morte, nem desgraça, nem violência. Tem que trazer amor. Se a gente viver essas duas dimensões, nós vamos no trabalho, com a família, com os filhos, na escola, no trânsito, em todos os lugares, nós seremos muito melhores, vivendo essa perspectiva
da dimensão do nosso tempo e o tempo da eternidade, o tempo de Deus e do eterno. O homem que tem sua vida focalizada somente na dimensão temporal, o homem que tem a sua vida pautada, focada somente nesse tempo terreno, é chamado de louco e miserável na Bíblia. Algumas versões é insensato e indigno, né? Eu vou ler Lucas 12, 20. Lucas 12, 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? A gente tem a mania de brincar, porque às vezes tem alguns homens, tem algumas famílias, né? Que só pensam em trabalhar, fazer hora extra, ganhar dinheiro, trabalhar, fazer hora extra e ganhar dinheiro. Aí o abençoado morre. Quem que vai curtir o dinheiro daquele camarada que morreu e deixou a esposa ou deixou o marido? É a próxima que vem na fila. Porque uma grande maioria de nós aí, tirando o pessoal, até o pessoal da terceira idade, quando ficam viúvos, eles acabam achando alguém e casando para terminar os restos dos dias juntos. Então a gente precisa, você vê, o texto ele diz: contudo Deus lhes disse, insensato, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Então, meus amados, nós precisamos administrar o tempo. Deus quer que a gente administre o tempo sob a influência do Eterno. E a influência de Deus sobre nós é viver no amor, na paz, na união, podemos passear, podemos curtir, temos que trabalhar, temos que estudar, temos as responsabilidades, todas elas, mas nós precisamos também curtir com a família. Porque uma família desestruturada desestrutura toda a sociedade. Então Deus orienta que se a gente viver do jeito dele vai ser muito melhor. Aí nós vamos curtir o nosso dinheirinho, o nosso suor, o trabalho, o dinheiro que vem do nosso trabalho e do nosso suor. É a orientação de Deus. Senão ele nos chama de louco, de insensato. Se a gente ficar só nessa pegada de trabalhar, a gente não vê os filhos crescer, a gente não ama, a gente não compartilha o amor com a esposa e com os parentes, os amigos, e de repente a gente parte. E vem outro, e vai usufruir de tudo aquilo que eu suei e trabalhei. Então o Senhor ele orienta, para a gente ter muito cuidado e trabalhar bem a dimensão do nosso tempo e a dimensão do tempo do eterno. Outro versículo, esse que eu li foi Lucas 12, 20, e 1 Coríntios 15, 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos mais indignos de compaixão. Então assim, nós precisamos pensar na eternidade. Ah, mas eu vivo aqui, quando eu morrer, morri. Irmãos, amigos, a gente precisa decidir a viver essa dimensão terrena com a influência da dimensão do eterno, de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, em vida, é aqui. Depois que a gente parte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. E se ele não morrer salvo, se ele não morrer vivendo, participando na vida terrena, a dimensão da eternidade, de Deus, da presença de Deus no Espírito Santo, ele é indigno de compaixão. Isso quer dizer, ele não vai para o céu. Então nós precisamos decidir de estar com Cristo neste tempo. E aí a gente vai entender a dimensão da eternidade hoje, vivendo todos os dias, sentindo a presença de Deus, sentindo a alegria da presença do Espírito Santo. Então a gente precisa, a vida dentro do nosso tempo tem que ser influenciada pelo eterno. Esse foi o primeiro ponto. Então assim, não seja louco, não seja um miserável, um insensato, um indigno. Você precisa, Deus está te dando a oportunidade nesta noite de você parar e refletir e curtir mais a sua esposa, os seus filhos, curtir o seu trabalho, curtir a sua faculdade, curtir o tempo de lazer, curtir esse tempo de quarentena. É tenso, porque se você ficar na sua tensão, no seu desespero dentro de casa, no céu não tem desespero, não tem loucura, não tem essa frenética que nós temos aí no nosso dia a dia. Então você não pode ser considerado um louco, um miserável, um insensato, um indigno. Você precisa viver a eternidade aqui. Nós representamos o céu na terra. Nós somos embaixadores do céu na terra. Amém? Então esse é o primeiro ponto.
Alguma coisa aí, Renata? Temos bastante irmãos aqui compartilhando, né? Dizendo amém, verdade. A palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. E é verdade mesmo, né, irmã Rosa? Há tempo para todas as coisas, né? E o Senhor permite que a gente administre bem, né? A gente só tem que pedir sabedoria, como nós dissemos no primeiro estudo, né? Pedir sabedoria para o Senhor, para nós usarmos bem o nosso tempo, né? O Senhor quer nos usar para sermos bênção para a vida das pessoas. E aqui esse primeiro tópico do estudo diz que a vida dentro do nosso tempo tem que ser influenciada pelo Eterno, né? Pelo Senhor. A nossa vida tem que ser influenciada por Ele. E isso é muito importante, a gente precisa praticar, né? Não sermos somente ouvintes da palavra do Senhor, mas a gente tem que praticar para que as bênçãos do Senhor venham atrás de nós, né? Que nós sejamos realmente abençoados e vivamos o céu aqui na terra, né? Que é isso o nosso propósito, é viver o céu aqui na terra. A gente não precisa esperar a nossa morte, a gente não precisa esperar o Senhor nos chamar para viver o céu, né? Nós podemos viver o céu aqui na terra. Essa influência, quando a gente, o ponto 2 é o exemplo de Jesus tendo sua missão dentro do tempo, do nosso tempo, porque Jesus teve uma missão dentro do nosso tempo, e ele foi influenciado pelo Pai Eterno, por isso ele conseguiu cumprir tudo que era necessário, tudo que foi proposto para ele cumprir dentro do tempo. E nós, da mesma forma, irmãos, nós temos uma missão. Jesus tem uma missão dentro do tempo, e nós temos uma missão dentro do tempo também, porque nós somos influenciados pelo céu na terra. Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então você vê, Deus teve um tempo e teve o tempo exato da chegada de Jesus, porque Jesus tinha uma missão. E, irmão, seria muito fácil se Jesus aparecesse, já aparecesse adulto, seria diferente, não seria exigido tanta fé como se exige hoje, porque Deus optou por algo terreno, compreensível aos homens, que foi nascido de mulher num determinado tempo, depois que o anjo visitou Maria, ele fez tudo aquilo que você sabe, falou e tal, teve os problemazinhos lá com José, mas aí o anjo falou com José também, dentro do tempo certinho. Deus falou com Maria, através do anjo, aí Deus falou com José, dentro do tempo certinho, e no tempo exato, o menino Jesus, que nós temos hoje como nosso Salvador, não mais menino, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele chegou na plenitude do tempo, foi na plenitude do tempo, na escolha do tempo exato de Deus. E Jesus nasceu. Marcos 1,15, Jesus dizia assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Amados, a mensagem é a mesma, não mudou nada. São pessoas diferentes que falam de jeitos diferentes, mas falam a mesma coisa. É a palavra de Deus, a verdade que liberta. Então, assim, o tempo é chegado. Esse tempo nosso de crise, esse tempo nosso, esse momento esquisito que o mundo está vivendo, o Brasil está vivendo, essa guerra que a gente está vendo o tempo todo, chegou o tempo dela. E nós precisamos acreditar nas boas novas. E as boas novas diz que o nosso lugar não é aqui. Esse tempo, o nosso tempo, ele vai passar. E nós precisamos estar ligados com o tempo do Eterno, o tempo de Deus, o tempo de Jesus. Porque daí, um dia, nós sairemos dessa terra e habitaremos com o nosso Rei, o nosso Deus maravilhoso, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, na glória eterna. Então nós precisamos compreender que tem um tempo e dentro desse tempo se tem uma missão. Jesus ele foi perfeito em tudo. Deus, no tempo da plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher. Aí Jesus vem no tempo dele, lá para os seus 29, 30 anos, quando ele foi batizado e tal. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus não somente veio no tempo exato,
mas viveu com um domínio do tempo. Você tem, a Renata já falou no começo, todos nós temos o domínio do tempo. Nós podemos ter o domínio do tempo quando nós temos Jesus como nosso Senhor. Aí ele vai ajustando, quando a gente acelerar, ele dá uma desacelerada, quando a ansiedade vem, ele traz uma paz, um sossego dentro de nós, porque ele é o príncipe da paz, e assim nós vamos administrando o tempo de forma exata para as coisas irem acontecendo. João 7, o versículo 6, então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Então Jesus ele já foi claro com o pessoal, falou, olha, eu tenho o meu tempo, vocês têm o tempo de vocês, e o tempo de vocês não é o meu tempo é certo, o de vocês não. A gente acha que o nosso tempo é certo, mas não é. Às vezes você está aí na sua casa, você passou um dia angustiante, um dia de dor, um dia de sofrimento, esperando alguma notícia e a notícia não chegou. Nossa, parece que Deus não me ouviu, parece que Deus não me entendeu, parece que Deus não me respondeu. Não. Tem o tempo certo de Deus para responder a cada um de nós. E para andarmos no tempo certo, o tempo de Deus, nós precisamos ter paciência para ouvir a voz do Senhor. Não é de qualquer jeito. Ele sempre soube separar o tempo, meu tempo e o vosso tempo. Jesus sempre perfeito no tempo dele, não no nosso. A cruz era o seu alvo, e ele não permitiu que fosse antecipado nem adiantado. Foi no tempo exato. Tudo foi no tempo exato, até o último momento do suspiro final, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, foi no tempo exato, o tempo de Deus. João 2, capítulo 2, versículo 4, respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Aí foi no casamento lá, Jesus também era uma pessoa festeira, uma pessoa de estar no meio de pessoas. Ele nunca foi de ficar isolado, a não ser para oração, ele tinha os momentos dele de isolamento, mas a maior parte do tempo ele estava com as pessoas, no meio da sociedade, levando as boas novas. E lá no casamento, os irmãos já sabem, né? Acabou o vinho e tal, daí Maria pediu para ele foi lá e explicou para ela, olha, eu tenho o tempo exato. Mas mesmo assim, Jesus foi bom, ele foi maravilhoso, porque segundo a tradição, quando acabou o vinho naquele casamento, era uma desgraça. A festa foi... Sabe quando você vai num casamento e você não come direito? A comida é mirradinha, ou o salgado é frio. A gente sempre reclama quando vai em festa, né? Então lá aconteceu isso. Se acabasse o vinho, a festa acabaria antes do tempo, que era a tradição dos judeus. E seria uma desgraça para toda a família e para os noivos também. Aí Jesus vai lá e transforma água em vinho, no tempo dele. Não porque Maria mandou, mas porque ele estava iniciando o seu ministério, e esse é o primeiro milagre do ministério de Jesus aqui na terra. João 7,30 diz assim, então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Olha, todos queriam antecipar as coisas, mas Jesus fazia tudo no seu tempo. Então, quantas vezes textos bíblicos falam que queriam prender Jesus e de repente ele desapareceu no meio da multidão? Porque não era o tempo. Não é que os homens não estavam no controle do tempo. Ali Jesus estava controlando o tempo porque ele tinha uma missão, que é o tópico segundo o nosso. Exemplo de Jesus tendo sua missão dentro do nosso tempo. Então, João, ele diz, então tentaram prendê-lo, mas ninguém conseguiu pôr as mãos nele, porque não era a hora, não chegou a hora da crucificação dele ainda. João 8,20 diz assim, ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Olha, todo o tempo que Jesus esteve ministrando, e ministrando a verdade, que confrontava com a religião, os religiosos na época, ele sofreu afronta. Líderes religiosos, o povo, os líderes romanos, todos tinham medo
desse homem que estava mexendo com a multidão com palavras e agindo dentro de um tempo exato. Palavras fortes, simples, mas poderosas e profundas no tempo exato. Mas tentavam prender ele, mas ninguém conseguia porque não era o tempo ainda. E de repente Jesus no meio da multidão desaparecia e aparecia em outro lugar. Em outro lugar queriam prender ele de novo, mas não tinham como, porque não era o tempo, a missão dele não estava concluída. E a gente vê que o Senhor, ele é Senhor do tempo, né? Porque tudo acontecia no tempo de Deus. E a mesma coisa para os nossos dias, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, não deu tempo de eu fazer isso, não deu tempo de eu ir no mercado, nossa, eu parei no trânsito hoje e fiquei parado. E a gente não sabe, o que a gente não pode esquecer é que o Senhor, ele está no controle de tudo. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, puxa vida, podia ter chegado mais cedo porque esse trânsito, e a gente fica reclamando, e a gente sabe que às vezes é o Senhor dando um livramento pra gente, né? Quantas vezes o Senhor nos livra e a gente às vezes até reclama, porque não consegui fazer isso, porque não consegui fazer aquilo. E justamente nessa situação que a gente está vivendo, tem muita gente falando, nossa, agora eu fico ocioso, porque eu não estou indo trabalhar, eu estou ficando em casa. Então a gente tem que pedir para o Senhor sabedoria e saber que Ele é Senhor do tempo, né? E a gente pedir para o Senhor, dá-me sabedoria, como a nossa irmã falou aqui. Esses tempos que nós estamos vivendo são tempos que a gente tem que aproveitar para ministrar a palavra para alguém que está do nosso lado, nosso vizinho, né? Um parente que às vezes está sem força, está desanimado, uma pessoa que está doente, né? Uma notícia ruim que chega. Hoje, a preocupação das pessoas é de pegar o vírus, né? De se contaminar, de se infectar com esse vírus. Então, a gente tem que usar esse tempo com sabedoria, né? Sabendo que Deus, que o Senhor, Ele é o Senhor do tempo, Ele é dono desse tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. A gente fala assim, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Mas o tempo pertence ao Senhor, né? Então, é muito importante que a gente saiba pedir ao Senhor essa sabedoria, né? Em tempos tão difíceis que a gente está vivendo. Dentro desse segundo tópico, que é o exemplo de Jesus tendo a sua missão dentro do tempo, você vê que eu li versículo aqui, ele fez milagre, ele falava dentro do templo, ele ensinava, e ninguém conseguia prendê-lo. Então ele estava cumprindo a missão dele dentro do tempo terreno. Então você vê todo o tempo, ele teve tempo para ensinar, ele teve tempo para chorar, ele teve tempo para abraçar, ele teve tempo para fazer milagres. E agora em Marcos 8, 31 e 32, ele fala mais minuciosamente das separações dos tempos que ele precisava viver. Marcos 8, 31 e 33. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, ele fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Tem gente que às vezes acha que Jesus foi muito radical, foi muito duro com Pedro aqui. Mas Jesus antes, ele falou, olha, eu tenho um tempo que eu vou ter que sofrer, eu vou ser rejeitado pelos líderes, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, eu vou ter o tempo que eu vou ter que morrer, eu vou ter o tempo que eu vou ter que ficar em repouso, não é bem um repouso, porque ele estava trabalhando. Nós falamos domingo, né? O sábado da tristeza, a sexta da tristeza, o sábado da espera e o domingo da alegria. Então ele esteve trabalhando nesses 3 dias até que no domingo da alegria ele ressuscitou. Mas ele dando essas instruções das responsabilidades que ele tinha com o tempo, porque foi um tempo proposto pelo Pai para que ele vivesse aqui entre nós, Pedro falou, não, ninguém mata o Senhor não, para onde o Senhor for eu vou, nós estamos juntos, ninguém vai matar o Senhor. Isso aí era uma artimanha do inimigo, que estava usando Pedro para tentar tirar Jesus do templo.
da ordem das coisas, de que ele sofreria, ele ia apanhar, ele ia receber uma coroa de espinho, ele ia ser crucificado, que ele iria morrer. Então assim, Pedro veio, não vai acontecer isso não. Se não acontecesse isso, meus amados, nós não estaríamos aqui. Se Jesus não tivesse morrido, seria muito difícil, porque hoje nós podemos falar assim, Jesus está aqui. Estou eu, a Renata, a minha mãe está ali, o Thor, o Renan, a Laura, o Vitor. Jesus está aqui. Os irmãos que estão em casa participando, Jesus está na casa de cada um, representado pela pessoa do Espírito Santo. Se fosse Jesus que tivesse, eu ia falar, Jesus está aqui. Se Jesus está aqui, ele não está na sua casa. Se Jesus não tivesse ido. E hoje a gente compreende com muita facilidade o Espírito Santo dentro do nosso tempo. Mesmo a gente não entendendo bem, o Espírito Santo que é Deus, que é Jesus, ele está aqui, mas ele está aí também. Cuidando de você, cuidando de nós, protegendo a gente, nos inspirando, nos elevando para as grandes coisas. Então assim, aqui nesse tempo Pedro entrou e quis ser o herói da turma. Para trás de mim, Satanás, isso aí não. Eu tenho o meu tempo e eu preciso cumpri-lo certinho. Estava preparado para a mudança de tempos em sua trajetória. João 16:32, aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Mesmo diante da angústia desse tempo difícil que ele ia passar, ele deixa claro, aproxima-se a hora. Vocês vão ser espalhados, vocês vão me deixar sozinho, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. E sinceramente, irmãos, nós falamos de Judas, né, que Judas traiu Jesus, ele vendeu Jesus pelas moedas, mas os outros 11 discípulos também foram vacilões, como foi a mensagem do Domênico um tempo atrás aí, né? Não seja um vacilão, né? Então assim, os outros 11 vacilaram também, porque todo mundo ficou com medo na hora que o cerco pegou fogo, na hora que Jesus passou por este tempo de sofrimento no seu próprio corpo, para que nós não sofrêssemos. Então assim, ele estava preparado o tempo todo. Eclesiastes, como a Renata já mencionou, 3:1, para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Amados, tem tempo para tudo. Se você está passando um tempo angustiante, ele vai passar. A sua sexta-feira da tristeza vai passar. O seu sábado da espera, espere com paciência no Senhor, porque o domingo da alegria veio. E depois do domingo da alegria, nós estamos na segunda da alegria com o Senhor, porque Deus está cuidando de você. Deus está olhando o seu sofrimento. Deus está colhendo as suas lágrimas. Deus está tentando falar com você através do Espírito Santo das dúvidas que você tem. Você só precisa acreditar simplesmente nele e na sua verdade. Porque a sua verdade, a verdade de Deus, que é a palavra de Deus, ela vai te libertar. Então vá com paciência, vá com espera, porque há tempo para todas as coisas e Deus está no controle de tudo. Ele morreu, Jesus morreu no tempo exato. Marcos 26:45 diz assim: depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então, na hora da morte, ele ainda deu um toque para os discípulos que estavam com eles, os 3 lá, que acho que era João, era Pedro, eu não sei se era André ou se era Tiago, agora me fugiu da mente, mas tinha 3 lá com ele, e ele foi orar e os camaradas não aguentaram o tranco e começaram a cochilar. E daí Jesus disse que estava chegando a hora que o Filho do Homem seria entregue na mão dos pecadores. Você vê, ele tinha o controle do tempo da morte dele. Tudo precisava acontecer na hora exata. 33 anos não significam uma morte prematura, mas foi o tempo suficiente para cumprir o seu propósito. Jesus ele viveu 33 anos, 30 anos, até os 12, a gente vê lá o nascimento de Jesus, depois Jesus aparece ensinando no templo com 12 anos, depois Jesus com 30 anos começando o ministério. E ele viveu 33 anos. Levei um susto aqui, irmão, porque o Thor passou em frente ali da câmera, eu pensei que ia cair. Então Jesus ele viveu esse tempo, um tempo exato, e ele viveu 33, mas foram 3 de ministério, descritos na palavra de Deus. Irmãos, 3 anos que mudou o mundo,
que mudou a minha vida, mudou a vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe, que mudou a sua vida, que vai mudar a vida do seu cônjuge, do seu filho. Então, assim, nós precisamos confiar em Deus porque Ele é bom. Ele é bom e tudo o que Ele faz é perfeito dentro do tempo exato. E Ele está agindo na sua vida. Até o último segundo foi Ele quem determinou o seu tempo, pois só morreu quando decidiu entregar o seu espírito. Lucas 23:46 diz assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Ele entregou no tempo exato. Não foi a morte que chegou e arrebatou a vida dele, não. Ele falou: ó, Pai, tá tudo resolvido, tá tudo ajustado aqui para este momento, então na tua mão eu entrego o meu espírito. João 19:28-30, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o espírito. Você vê, irmão, eu li Lucas, a descrição em Lucas, de que ele, tendo dito isso, também inspirou. Daí em João ele fala a mesma coisa: para que se cumprisse a escritura precisava acontecer tudo, que ele fosse provado. Tendo provado, Jesus disse: está consumado, está pago. E você precisa receber isso. O sacrifício foi pago por Jesus. O que Ele quer de você é que você acredite que Ele vive. Você acredita que Ele está com você todos os dias. Isso é fé. É esperar aquilo que nós não vemos. É sentir aquilo que nós não vemos. Nós sentimos Deus, nós sentimos o Espírito Santo, e você pode sentir aí na sua casa, porque Ele está sob o controle de tudo. Ele está no controle de tudo. João 10:18 diz assim: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. É Jesus falando da autoridade que ele tinha. Jesus, ele quer que você viva este tempo sob a influência do tempo da eternidade, do tempo dele. E vivendo dessa forma, você vai cumprir uma missão dentro do seu tempo aqui na Terra. E nós podemos viver bem aqui, mesmo em dias de angústia e de dor. Nós precisamos estar firmados, acreditarmos 100% na palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira e ela diz que liberta. A palavra de Deus, a verdade, vos libertará. E nós precisamos viver isso o tempo todo. Amém? A gente vai colocar algumas perguntas aqui só para você refletir a respeito do tema Jesus e o tempo, Deus e o tempo. Você costuma adiar as suas decisões? Às vezes nós temos dificuldades para tomar decisões. E às vezes nós tomamos decisões de forma precipitada, sem oração, sem falar com Deus. Deus quer participar de toda a sua vida. Lembra? A influência do tempo, da dimensão do nosso tempo e a dimensão do tempo de Deus e a missão. Nós precisamos. Você costuma... Tem decisões que a gente não pode adiar, né? E tem decisões que a gente não pode antecipar também, né? Quantas decisões que a gente adia e que o Senhor não quer que a gente adie, a gente tem que cumprir, né? Tem que fazer aquilo para que você foi chamado. Muitas vezes a gente adia decisões de começar a servir melhor, né? A gente adia decisões de falar do amor de Deus para alguém, alguma decisão que a gente precisa agir, precisa tomar, né? E nós não tomamos. E tem pergunta aqui também: você costuma antecipar as decisões? Às vezes tem decisões que você toma que são decisões precipitadas, né? Porque não orou, porque não consultou a Deus. Então, tudo isso influencia no tempo que nós estamos falando aqui. Jesus e o tempo, né? Nós, às vezes, tomamos decisões que no final não leva, né, aquilo que a gente tinha expectativa, né, de acontecer. Então, existem perguntas aqui. Você pensa demais no passado? Quantas vezes a gente fica remoendo o passado, lembrando: olha, aquele tempo que eu vivi foi bom, né? Mas aquele tempo foi para aquela época. Nós estamos vivendo hoje, né? O passado, ele não existe mais, né? E nem o futuro não existe. O futuro está lá no amanhã.
nós temos o presente, que é o hoje, né? Então, a gente não pode ficar pensando demais no passado e também no futuro, porque são dias que não existem, né? Então, como nós estamos falando do tempo, a gente precisa pedir para o Espírito Santo, né, tirar do nosso coração aquele passado que às vezes a gente fica remoendo, né, ou aquelas decisões erradas, né, aqueles pecados que às vezes nós cometemos que nos trouxeram consequências ruins, né? Mas o passado ficou lá no passado. Jesus já jogou no mar do esquecimento, né? A nossa vida, o nosso futuro com Jesus é brilhante, mas o que nós temos para viver é o hoje, é o agora, é o presente, né? Se você viver bem hoje, porque Deus é já, Deus é agora. Então, se você tomar decisões em Cristo, em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, com certeza o seu futuro vai ser de colheitas de coisas boas. Você vê, é tudo uma questão de equilíbrio. Você não pode adiar decisões, você não pode antecipar decisões, você não pode ficar o tempo todo pensando, vivendo do passado, e você também não pode ficar o tempo todo só pensando no futuro, porque senão você tropeça e cai. Então você precisa, você vê, equilíbrio com excelência. O Espírito Santo que habita em nós, ele faz isso. Ele dá esse equilíbrio com relação ao tempo. E o melhor exemplo foi Jesus. Então nós precisamos compreender isso aí. E a última pergunta, você sente que você está aproveitando bem o seu tempo? Né? Quando a gente pensa e a resposta é negativa, a gente tem uma opção, né? Que é buscar a Deus. Senhor, eu quero viver bem esse tempo que o Senhor está permitindo eu viver, né? Para não chegar um dia e dizer, olha, eu podia ter feito aquilo, podia ter feito isso ou aquilo. Então a gente precisa aproveitar o nosso tempo hoje, né? E pedir para o Senhor conduzir a nossa vida em tudo. Porque quando nós deixamos que o Senhor conduza as nossas vidas, com certeza o nosso futuro vai ser brilhante, né? Vai ser um futuro de esperança e de paz, porque aquilo que a gente está semeando hoje, nós vamos colher no futuro, no amanhã, que ainda não existe. Então a gente tem que semear sementes boas, né? Coisas boas, amizades, comunhão com os irmãos, né? Você nesse tempo, mas eu não posso encontrar com os meus irmãos agora. Você pode mandar uma mensagem, você pode fazer uma ligação, você pode fazer coisas que o Espírito Santo vai te mostrar, né? Para você estar aproveitando bem o seu tempo. Administre seu tempo com a orientação que Jesus te ministrou hoje. Não tem exemplo melhor. Irmãos, por mais que a gente tenha exemplos de homens inteligentes, filósofos, seja lá o que for, nenhum se compara, chega perto do nosso Mestre Jesus. Então, administre bem o seu tempo, sobre a influência de Deus na sua vida. E sobre essa influência, você vai compreender que você tem uma missão. Então, assim, não fique focado nem no passado, nem no futuro. Viva o seu presente com Cristo, dia a cada dia, um degrau de cada vez, um dia de cada vez. E nós seremos o povo, continuaremos sendo o povo mais feliz da terra. E você aí que esteve conosco hoje, nós estamos sempre à disposição no WhatsApp, se quiser falar com a gente. A gente ama falar das coisas de Deus, de Jesus. Então, assim, nós amamos dispor o nosso tempo, investir o nosso tempo na palavra de Deus e na comunhão com os irmãos. Daqui a pouco, em nome de Jesus, vai chegar a hora de nós estarmos juntos na igreja, podendo celebrar, adorando, louvando ao Senhor, podendo abraçar os irmãos, podendo olhar um para o rosto do outro e sentir a paz do Senhor, ver os irmãos vencendo, os irmãos que estão passando por lutas, mas o outro vem e apoia e ajuda. Isso é viver o tempo sobre a influência do Eterno sobre as nossas vidas e cumprindo a nossa missão aqui na terra, que é de levar as boas novas de Jesus a todos os seres humanos. Deus abençoe, tenha uma semana aí, quinta-feira nós estamos juntos novamente, mas tem aí um final de terça-feira abençoado. Descansem e durmam na paz do Senhor Jesus, vão comer aí alguma coisa, que Deus abençoe, mas aproveita esse tempo que você está com a família, aproveita esse tempo, amém?
Pai maravilhoso, nós te agradecemos, ó Senhor, por este tempo precioso que o Senhor nos dá. Deus, é tão bom a gente vê as coisas acontecendo, os desenhos que as pessoas vão postando nas redes sociais, e em um deles, ó Deus, parece que o diabo ele diz, olha, eu consegui fechar as igrejas, mas daí o Senhor ele diz, mas eu abri uma igreja em cada lar. Cada lar é uma igreja do Senhor. Cada lar é um lugar onde o Espírito Santo, sendo aceito através da pessoa de Jesus, é um lugar para ser uma fonte de bênção, de luz, para os vizinhos, para os amigos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver o nosso tempo sob a influência do tempo do Senhor. E que nós possamos, ó Deus, compreender que não é só venha a nós o teu reino, mas que seja feita a tua vontade, que nós possamos cumprir a missão que o Senhor deu para cada um de nós, Pai. E todos nós vamos ser abençoados, porque um dia estaremos com o Senhor na eternidade. E será maravilhoso este tempo eterno com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar graça, paz, alegria, amor, proteção, segurança sobre a vida de cada família que participou desta célula conosco nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Amém. Boa noite.